O novo filme de Jurassic World ganhou o subtítulo de Recomeço, mas a última coisa que eu quero é recomeçar a ver esse filme. Bom dia, boa tarde, boa noite, geeks e cinéfilos. Eu sou o Igor e você está no Cine Geek 2.0. E o review de hoje vai ser do mais novo filme da franquia de dinossauro mais caça-níquel do cinema. A impressão que me dá é que o Jurassic Park é tipo aquelas velha idosa que tá respirando só com a ajuda de aparelhos, e ela só continua viva porque a família tá sugando o dinheiro da pensão dela que cai todo mês na conta dela. Mas enfim, sem enrolação e sem pesar o clima hoje, bora começar o vídeo. Jurassic Park é um daqueles filmes que respira magia do cinema pra mim. Foi assistindo a este e outros filmes do Spielberg que eu criei minha paixão por filmes. Mas se o primeiro filme tinha magia e era uma obra revolucionária para a história do cinema, já não posso dizer o mesmo das suas sequências. Tivemos filmes bacanas, divertidos, mas nada que chegasse aos pés do primeiro Jurassic Park. E a tal magia que tinha antes se perdeu completamente quando a gente chegou no fundo do poço que foi Jurassic World Domínio. O pior e mais ofensivo filme da saga. Covarde e caça-níquel ao extremo, que nem tenta ao menos compensar isso com diversão pro público. Mas e agora? Jurassic World Recomeço é para ser uma espécie de reboot para a franquia. Literalmente recomeçar a franquia que já estava gasta há muito tempo. Mas então, recomeço tá só no título. Título que com certeza não é nada inspirado. Pra combinar com o filme, né? Se existia alguma tentativa de fazer algo novo, isso deve ter se perdido logo nos primeiros rascunhos do roteiro. Porque tudo que eu vejo nesse filme, eu já vi nos outros filmes da franquia. E não apenas vi, como já vi melhor. Muito melhor. Se a gente olhar bem por cima, é um bando de gente que vai para uma ilha mexer com os dinossauros e muitos deles morrem. A gente literalmente teve 5 filmes com essa mesma premissa. Mas beleza, isso daí a gente já percebe meses antes do filme lançar, é só ver o trailer. Então eu já fui sabendo que não ia haver uma obra lá muito ousada. Isso aí dá pra perdoar, porque a gente já teve filmes repetecos antes e ao menos eles foram divertidos de assistir. Jurassic Park 3 é um perfeito exemplo disso. E o meu erro foi justamente dar uma chance. Porque quando foi anunciado eu pensei, beleza, pra que fazer outro filme? Porque depois de Domínio eu tinha perdido totalmente a minha fé nessa franquia. Mas eu sou um cara esperançoso. Ou trouxa iludido, chame como quiser. Então saiu o trailer e eu vi como as cenas eram iradas e o visual tava bonito, eu pensei em dar uma chance. Afinal, não tem como um raio de bosta cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Quando eu finalmente assisti ao filme, sabe o sentimento de estar vendo uma fanfic? Tem os elementos da franquia, os bons e os ruins, mas não tem aquela essência dela? Você não sente que falta alguma coisa? Sabe o que falta? Conexão. É o que prendia a gente nos filmes antigos. A gente se importava com os personagens, fosse o elenco antigo com o Alan Grant ou a segunda geração comandada pelo Chris Pratt. A gente ligava pra eles, não apenas porque são os personagens humanos, mas porque eles movem a história e são de fato bons personagens. Já nesse novo Jurassic World, o filme finge que vai desenvolver, mas a verdade é que o desinteresse do próprio roteiro nessas pessoas é escancarado. E se nem a história liga, por que a gente vai ligar? O pouco de simpatia que a gente cria é pelos atores, que são ótimos e são muito carismáticos. Olha esse elenco aqui, gente. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali. O filme até inventa de pôr uma família aleatória na história que, pelo amor de Deus, tudo que esses pamonhas aqui podem fazer de errado, eles fazem. Não tem como simpatizar com ninguém dessa família, porque todos são uns bananas que, se fossem tirados da história, diferença alguma ia fazer. Tanto que a gente até consegue telegrafar quem vai ficar vivo no final do filme. Se o ator não for conhecido e o personagem for mega secundário, se você nem lembrar o nome dele, pode ter certeza, ele vai de arrasta. O roteiro ainda parece concordar comigo, porque tem uma cena super cara de pau onde o personagem com destaque se sacrifica pra salvar os outros de um bichão. E beleza, a gente não vê o ataque, mas a gente imagina que foi em respeito ao personagem, porque é um personagem bacana. Mas no minuto seguinte ele já aparece vivo e sem um único arranhão do ataque. Mas por falar nos bichões, você deve estar se perguntando, se os humanos são qualquer coisa, ao menos as cenas com dinossauros devem ser boas, né? E pra falar a verdade, até que são. Especialmente se a gente olhar isoladamente. As cenas dos ataques são bem feitas, o CGI é maravilhoso. O diretor desse filme, o Gareth Edwards, se esforça muito para fazer as cenas serem tensas e imersivas. Eu adoro quando ele mostra os dinos em segundo plano enquanto os personagens estão distraídos. Isso deixa a gente numa agonia porque eles não percebem que tem um bicho lá atrás querendo devorar eles. A minha favorita é a sequência com o Mosasauro e os espinos. É de longe a melhor cena do filme inteiro. O problema dessas cenas acaba sendo a tolice dos humanos. Você vê claramente que tem algum bicho perto de você e ao invés de se esconder ou sair correndo, os pamonhas ficam ali esperando. E isso quando eles não são burros o bastante para ir procurar o bicho fazer algum barulho. É uma tapadice tamanha que a gente nem culpa o Dino por tentar devorar eles, porque parece que eles querem ser comidos. A cena do tiranossauro mesmo, era uma cena que devia estar no primeiro Jurassic Park. E quando anunciaram que ia ter nesse filme, eu fiquei mega empolgado. Eles até usaram ela para marketar o filme, mas ela é totalmente
totalmente dispensável. Se tirar, pouco ou nada acrescenta. Lembra o ataque da Rex no primeiro filme? Lembra que é uma cena lendária? Sabe por quê? Porque ela tem uma função na história, traz consequências e até traumas pros personagens. Já a cena deste filme aqui, só serve pra ter um dinossauro, um tiranossauro no filme e uma cena de perigo pra família pamonha. Mas e o tal The Rex? Grande dinossauro mutante que seria a maior ameaça da ilha. Criatura com um verdadeiro erro genético, um monstro em vários sentidos que veio pra atacar o terror no filme. O The Rex tá mais pra um Rex. O tanto de alarde que eles criaram pra esse bicho me fez crer que ele seria o grande vilão. Mas é igual o Hulk vermelho lá em Capitão América 4. Marquetaram muito e no fim o bicho aparece só em uns 5 minutos. A impressão que me deu é que cortaram a cena dele, só pode. Porque na maior parte do filme ele não aparece e quando ele aparece, tudo que eu pensei foi: é só isso? Esse novo Jurassic World tenta recomeçar a franquia, repetindo as mesmas fórmulas exaustivas sem criatividade. As cenas com os dinos são legais, mas enquanto a gente tenta aproveitá-las, a todo instante tem um humano chato pra atrapalhar. Esse filme é praticamente um Transformers, só que com dinossauros no lugar dos robôs. Quem dera fosse no lugar dos humanos, porque aí seria mais interessante. O único grande mérito, e assim eu dou uma colher de chá pra esse filme, é que é um filme simples, ele não inventa demais e até reacendeu o meu interesse em ver outros filmes da franquia, o que já torna ele melhor do que Domínio, que também não é nenhum grande elogio se a gente parar pra pensar, né, já que todos os outros são melhores que esses dois. Meu veredito, um grandíssimo 5/10. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também de comentar o que você achou de Jurassic World Recomeço. No seu ranking dos filmes da franquia, ele ficaria em qual posição? Não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Me segue também nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde eu sou mais ativo e a gente pode papear à vontade sobre os mais diversos assuntos. Manda mensagem lá que eu vou sentir responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.